Helena Matos, a nossa relação com a morte está mesmo a mudar? Ela muda sempre, não é? Tem mudado sempre. Porque a relação, o que muda é a relação dos vivos com a morte e com os mortos. Porque morrer, olha, numa daquelas... como é que te hei de dizer? Numa daquelas frases que, em geral, gera sempre grande galhofa nas aulas de português, quando se dava o alto da barca do inferno, havia sempre uma figura que era, pronto, tal, que propiciava o riso, que era o parvo. E o parvo tem ali várias funções. E uma delas é dizer coisas muito profundas, porque podia colocar-se na boca de um parvo aquilo que não se podia colocar na boca dos outros personagens que estavam oficialmente no seu verdadeiro juízo. E o parvo, ali trata-se da morte. E a morte é teologicamente uma coisa muito importante, e era teologicamente uma coisa muito importante, e havia até uma discussão que tinha ali pontos de heresia em relação a se no momento em que morremos, Deus está ou não connosco. Esta era uma questão que se colocava na época do ponto de vista religioso. E quando o parvo vicentino diz acerca da morte e nela per mim só, poderia, de alguma forma, estar a dar espaço àquilo que era, estamos a falar, na época, não é? Um pensamento herético, e que é que Deus não estava ao lado, não estava a acompanhar quem morria. Portanto, isto só para te dar conta que, como estas questões da morte vão mudando e da nossa forma como olhamos para a morte. Eu achei curioso quando nós vimos as fotografias, as primeiras fotografias que estão a chegar do velório do Papa Francisco, e até tendo em conta, muitas vezes, a idade muito jovem de muitos jornalistas, repórteres, havia esta questão do frisar o caixão aberto, não é? O caixão aberto era a prática comum. Nós temos, por exemplo, em Portugal, Lisboa sofre durante um daqueles golpes, este é para aí de 31, se não estou em erro, em que há um bombardeamento. Portanto, um avião lança umas bombas aqui na cidade dos golpistas, na zona do Castelo de São Jorge, e morre mais do que uma pessoa, mas morre uma criança. Os funerais das crianças são diferentes, portanto, há um predomínio da cor branca, o vestido branco, tudo aquilo. E, por exemplo, o Século Ilustrado tem uma capa impressionante. São anjinhos, não é? Com a urna aberta, e, portanto, temos a criança e há o apelo, não mais, tudo isto. Por exemplo, a questão do mostrar a morte, eu tenho tentado explicar isso, é muito difícil explicar isso, quando acontecem as cheias de 1967... Muitas das fotografias que são publicadas na época, nós não, e tínhamos censura, nós não as poderíamos publicar hoje. De modo algum. Há imagens terríveis. Terríveis. Mesmo, por exemplo, quando temos a morte de Sá Carneiro, isso no Abcacis, não apenas eles, mas também das outras pessoas, de Amar da Costa, da sua mulher e da tripulação, nós percebemos isso, que é a questão dos mortos. Mas, por exemplo, há imagens na RTP, e algumas foram mostradas, em que se vêem os dentes. Nas imagens, não é? Tendo em conta como aconteceu a morte, os dentes, em tudo aquilo que é negrume, os dentes brilham. Brilham, quer dizer, são brancos. Não é? Nós hoje não mostraríamos este tipo de imagens. A mesma coisa no desastre ferroviário de Alcafaz. A mesma coisa, por exemplo, estou a pensar atentados bombistas, ali em 76, 75, em que nós vemos, por exemplo, o scalp de uma pessoa que morre aqui no Monsanto. Portanto, a nossa relação com o corpo dos mortos vai mudando ao longo do tempo. Por outro lado, e neste momento, nós temos quase que uma invisibilidade do morto e o considerar que, e isto, estamos a falar aqui da nossa zona, temos outras zonas do mundo onde as pessoas vivem dentro dos cemitérios e tiram os corpos das urnas e lavam-nos. Portanto, temos de perceber que é uma coisa que muda ao longo do tempo, muda geograficamente. E as pessoas têm sempre a ideia, pelo menos aqui neste espaço do mundo onde vivemos, que foi sempre assim, só pode ser assim. Curiosamente, muda mais do que aquilo que pensamos. Nós, neste momento, 1/4 dos funerais em Portugal são feitos com cremação.
o que é uma percentagem muito que nós pensaríamos impossível. Quando se vê os jornais dos anos 60 em Portugal, por exemplo, uma das coisas que se encontra é a notícia sobre a cremação que teve lugar, porque isto em geral acontecia no forno de Capucho São José, que tinha um forno, porque os hospitais incineram restos de corpos, materiais e tudo isso, e tinha lá tido lugar uma incineração, e era uma coisa tão excepcional que isto era considerado uma notícia. Depois temos também em relação à questão da morte, sendo que me parece que hoje nós temos alguma aqui, a relação em relação ao corpo do morto e em relação à própria morte, ou mesmo já também quase que em relação à própria ideia do declínio físico que está associada à morte, aquela ideia de que se quer conservar uma imagem da pessoa antes do seu processo, geralmente do seu processo de doença que ele levou à morte. E, portanto, aquela ideia para ficar, é como se o conceito da boa morte, que era a morte da pessoa em casa, rodeada dos seus familiares, nós temos, aliás, santos da boa morte, Nossa Senhora da Boa Morte, tivesse passado agora para o conceito da boa imagem, não é? O querer ficar com a boa imagem, ou seja, da pessoa antes do seu processo de morte. Depois, a morte tornou-se também, para lá desta sua medicalização, e é curioso, nós temos agora mesmo uma polémica a acontecer por causa da decisão do Tribunal Constitucional em torno daquilo que alguns designam como morte digna ou morte medicamente assistida. O que, independentemente das posições ou da posição que se tiver ou do que se pense sobre a eutanásia, levanta uma questão. Os outros que não são eutanasiados morrem indignamente, não morrem medicamente assistidos. Portanto, há aqui, agora temos mesmo esta questão, esta ideia do controlar o momento da morte como uma grande questão aqui no nosso tempo, é uma questão política. Depois a morte é também um processo burocrático e convém dizê-lo. A burocracia tem um peso crescente nas nossas vidas e existe mesmo na administração pública portuguesa, e não só, algo que é o espaço óbito, que é um balcão online onde se pode tratar toda uma questão, várias questões relacionadas com a morte de um familiar. Temos as questões das certidões de óbito, das cabeças de casal, das heranças, das habilitações de herdeiros, das habilitações a contas e não apenas bancárias. Neste momento, uma das questões que se coloca é o acesso ao que é que se faz quando morre a pessoa que detinha uma conta no Facebook, nas redes sociais. O Facebook tem mesmo já a possibilidade de se fazer uma conta memorial no Facebook. Portanto, a morte tem todo um conjunto de procedimentos associados. Portanto, esta ideia, nós agora, em 2025, tal como no princípio dos tempos, nós precisamos de rituais que nos resolvam aquele momento, que é um momento de desordem. Não é? E o que varia são esses rituais, e depois temos as questões do nosso processo de luto, que é de alguma forma para podermos integrar aquilo que a nós nos pode parecer como algo que é uma quebra, uma desordem. Portanto, esta necessidade destes processos. É curioso porque quando a questão do luto, também ele tem variado, e nós, por exemplo, o luto, o vestir preto em sinal de luto, é uma coisa que em Portugal acontece mais ou menos no reinado de Dom Manuel, não era necessariamente assim. E também não é assim todas as culturas. Também variam. Há culturas em que é de branco, por exemplo. Claro, portanto, mas varia agora esta ideia, esta necessidade de se afirmar que há ali um período no qual quem vive, porque os rituais têm a ver com a morte, são para os vivos, não é? Quem vive precisa de alguma forma ter ali um período, um tempo. Por exemplo, a psicanálise estudou isto com bastante proveito e interesse. De qualquer forma, é curioso, eu lembro-me exatamente as pessoas mais velhas da minha família, quando, sobretudo os miúdos, que passaram a ter esta ideia de se vestir de preto, de moda, não é? De se vestir de preto, e as mulheres também, porque ficam mais magras, e então passou a... Sim, houve uma altura, qualquer festa assim feminina... No Berardo? Sim, o Berardo. Não sei se dizia que era porque tinha muito que fazer e tinha que ter sempre a mesma roupa em todo o sítio.
E então, e que era, aquilo parecia assim um velório da máfia. Algumas coisas de moda, onde fui, porque elas estavam sempre de óculos escuros, não é? Pronto. E tudo vestido de preto, portanto, parecia literalmente um velório da máfia. Mas pronto, passando à frente, nós temos algumas diferenças significativas naquilo que se pode considerar a forma como expressamos a nossa dor no luto. Há uma historiadora, que é a Ana Mafalda Pereira Lopes, que determina que talvez um funeral que foi o último funeral medieval, no verdadeiro sentido do termo, e o funeral medieval, apesar de ser uma sociedade que nós associamos a profundamente cristã, tinha traços nos funerais do paganismo, que era, portanto, o funeral é uma coisa muito violenta, com as pessoas a agredirem-se, a automutilarem-se, e isso terá acontecido no funeral daquele que é uma das grandes tragédias da história de Portugal, que é a morte do príncipe herdeiro, filho do Dom João II, o príncipe Dom Afonso, que morre em 1491, e era o único herdeiro do trono, não é? Era casado também com a filha dos reis católicos, e, portanto, ele morre 13 de julho de 1491, circunstâncias trágicas, um episódio de caça, e é aquilo que se designa o luto selvagem, não é? Há alguns historiadores, não sou eu que designo, e que implicava as pessoas, para lá que tudo, rapou o cabelo, as pessoas todos se vestem de uma forma com tecidos muito grosseiros, automutilam-se, os homens arrancam as barbas, há uma expressão dramática naquela dor. E depois vamos vendo como com Dom Manuel e depois já com Dom João III já entramos naquilo que para nós é a reserva, na aristocracia. O povo continua com os seus funerais, com uma grande expressão da dor, portanto, as pessoas que se arranham, que gritam, e, portanto, entre a morte do príncipe herdeiro em 1491 à morte de Dom João III, até porque é um tempo terrível, não é? Porque há pestes, há todo um conjunto de circunstâncias que levam a que a família real tenha muitas mortes, depois que leva a só termos o Dom Sebastião, não é? Há ali, vê-se perfeitamente essa mudança, até ao momento em que o rei, e objetivamente seguido do rei, a grande aristocracia, têm uma autocontenção, claro que choram, tudo isso, mas há uma grande autocontenção. Portanto, esse período que é curioso. E depois nós estamos no país onde, e convém lembrá-lo, a questão das medidas sanitárias em torno da morte, Costa Cabral, não é? Vão levar no século XIX àquilo que para nós é uma revolta popular, mas que de alguma... Maria da Fonte, mas que de alguma forma também assinala o fim desta morte num espaço mais doméstico, porque as mulheres aí eram as grandes figuras. Claro que se pode dizer, também se passou a ter de pagar uns impostos, não é? Em matéria de enterramentos. Aliás, é um dos capítulos mais delirantes, para quem perceber ao nível a que chegam as taxas e as taxinhas. Eu aconselho que vejam os regulamentos municipais a cobrar a jarra, a cruz, a letra, a indicação, tudo aquilo que o autarca tem imaginado que se pode taxar num simples cemitério. E, portanto, mas por outro lado, e os cemitérios são muito interessantes, estes cemitérios que já resultam destas medidas sanitárias em torno da morte, o espaço como o espaço de memória do morto e do morto comum, não apenas do morto da família real, dos duques de Palmela, não, o morto e aquilo que as pessoas escrevem são dos espaços mais interessantes para se conseguir perceber o que era o passado, as preocupações, tudo isso é, de facto, visitar cemitérios. Portanto, nós estamos agora nesta fase, e sem me querer alongar muito mais, até porque temos em estúdio já dois convidados que nos poderão falar sobre o que é morrer, porque não é fácil, não é? Afinal, o que é morrer e como é que os vivos se relacionam com os seus mortos. E, portanto, a propósito destes rituais de morte em torno do Papa Francisco, eu acho que podemos aproveitar
para falar de algo que temos absolutamente como certo, mas sobre o qual temos muita dificuldade em falar, e que é a morte.